Tá começar, bom, tia. começar a gravar então. E vamos lá. A gente vai falar hoje sobre o continente asiático, certo? A gente falou já bastante sobre a Europa, já falou bastante sobre a Ásia, né? Suas questões hídricas, questões climáticas, vegetais, a gente já conheceu a população, agora, né, os rios principais, tudo. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre esse grande continente que é a Ásia, certo? Então a localização dela no nosso mundo, né, no nosso planeta, aqui toda essa parte roxinha é a Ásia, certo? Então, o norte, o centro, o sul, até algumas ilhas aqui chegando na Oceania, tá vendo? Ainda pertence ao continente asiático, certo? Então, olha o título, um mundo num continente. Por que um mundo dentro do continente Ásia? Porque aqui dentro, gente, tem muita diversidade. Tem muitos povos diferentes, etnias diferentes, línguas diferentes, né? E muito, muito grande. Então, um dos maiores continentes aí do nosso planeta, tá? Então, nós vamos falar sobre ele nessa aula. Por ele ser tão grande, tão diversificado, a gente costuma dividir, né, o continente asiático em outras regiões, em sub-regiões, tá? Então a gente vai fazer uma regionalização, ou seja, dividir em região. Então a gente tem uma região aqui, tá vendo? Por cores no mapa divide. Região setentrional, quer dizer, região norte. Aqui a gente tem o Oriente Médio. Aqui a gente tem o sul da Ásia, sudeste asiático e o extremo oriente, tá? Então a gente divide a Ásia em 5 regiões, beleza? E agora a gente vai falar um pouquinho de cada região dessa. Então, a Ásia, a gente vai estar no 1, do lado do que é dividido em regiões, nós falamos um pouquinho de cada dessa região, certo? A gente vai falar primeiro de alguns países da ex-União Soviética, essa região, tá bom? Primeiro é a Rússia, mas a Rússia já figura um dos países da União Soviética, lembram disso? Hoje já separados, os países são diferentes, nós vamos falar um pouquinho deles. Esses países coloridinhos. Perdão, gente, meu fone caiu aqui. Então, nós vamos falar um pouquinho desses países, inclusive Rússia, porque a Rússia também é um ex-país da União Soviética, certo? Então, eles se localizam na parte central e norte do continente, apresentam uma área importante na geopolítica mundial. Suas reservas de petróleo e gás natural são muito expressivas. A maior parte do território é pouco habitada em virtude das condições climáticas, principalmente na Rússia, e que aqui, gente, esse norte já é muito perto do Polo Norte, tá? Essa região é muito fria, então pouco habitada. Então a Rússia é o maior país do mundo, porém ela tem menos habitantes do que o Brasil, por exemplo, tá? Por quê? Tem muitas regiões inabitadas devido ao clima, certo? Então, ela tem uma densidade demográfica pouco expressiva, quer dizer, poucas pessoas morando se a gente for comparar com o tamanho, né, dos países. Na enorme extensão dominada pelo clima polar e frio, desenvolve-se a tundra. Então, a gente sabe que nas regiões mais frias do mundo, a vegetação é tundra, aquela mais rasteira, e as florestas são coníferas, aquelas estilos pinheiros, certo? Que essas florestas acabam sendo exploradas, né, para extração de madeira e produção de celulose, né, papel, gera o papel depois. A hidrografia é composta de rios extensos que chegam a congelar no inverno. Esses mesmos rios são utilizados para geração de energia, né, através de hidrelétrica, na região dos Planaltos ao sul, certo? Outros países que integram a região da Ásia são Cazaquistão, Turcomenistão,
Uzbequistão. Gente, olha os nomes, né? Que são esses daqui, tá vendo? Kirguistão, Tajiquistão. Então, esses daqui e a Rússia, certo? Agora nós vamos falar um pouquinho do Oriente Médio. É que fica a Arábia Saudita, Irã, Iraque, Turquia, Afeganistão, né? Vamos voltar nesse mapa. A parte amarelinha aqui, ó. A Turquia, lembra que a Turquia é um dos países que parte está na Ásia e um pedacinho está na Europa? Né? A Turquia e a Rússia acontece isso. Então, vamos falar um pouquinho do Oriente Médio. Ele está localizado, então, no sudeste da Ásia, composto de 15 países, certo? Atravessado pelo Trópico de Câncer, então não é também uma região nem tão fria nem tão quente, é um clima mais ameno, tá? Apesar de algumas regiões serem desérticas, sim. Tem aproximadamente 270 milhões de habitantes. O Oriente Médio tem extrema importância histórica para o mundo, porque as primeiras civilizações, os primeiros povos, as primeiras cidades que se tem registro, né, que foram encontradas no mundo, tá? Então, as primeiras civilizações mundiais foi nessa região, entre os rios Tigre e Eufrates, que é a região da Mesopotâmia. A gente estuda lá no sexto ano, não sei se vocês estudaram história, na região da Mesopotâmia, as primeiras civilizações, os povos babilônios, sírios, sumérios, filisteus. Então, essa região é muito importante historicamente, culturalmente, tá? Que são os registros das primeiras cidades, formações sociais que se existiu no mundo. Essa região também é muito importante por causa do petróleo, tá? Ele chama a atenção do mundo por ser a região com maior produção de petróleo e gás natural do mundo. Então, uma região muito rica, né, petrolífera, e que o mundo inteiro, principalmente Estados Unidos, fica de olho na região, fazendo negócios ali para conseguir o petróleo, tá? A maior parte da região é desértica, com dias muito quentes e noites muito frias, porque o deserto é assim, né, gente? Durante o dia, calor terrível, durante a noite, um frio terrível, né? Podendo aí alguns desertos que chegam de 0 a 50 graus no mesmo dia. Então, uma coisa bem legal. Devido a essas condições climáticas, a região é pobre em recurso hídrico. Então, os principais rios são o Tigre e o Eufrates mesmo. Depois, praticamente não tem rio. Então, existe uma falta de água muito grande ali, tá? Assim, a água se torna um recurso raro e estratégico para a região. Alguns países têm investido pesadamente em usinas de dessalinização. Então, eles já criaram esse processo, né, de máquinas, empresas que pegam a água do mar, água salgada, né, e vão fazer todo um processo que eles conseguem tirar esse sal da água e deixar a água boa, né, sem quantidade de sal, para poder tomar, para poder utilizar, né, para a população. Então, como não tem água, muito por causa da região muito desértica, não tem rios, eles estão investindo nesse processo de dessalinização. Então, tirar o sal da água para a água poder ser consumida, certo? E eles vão investir cada vez mais nesse processo, né? Porque sem água não existe vida, né? A gente precisa da água, então eles estão dando aí esses recursos. Aí, então, a gente vai ver agora o sul da Ásia, que é Índia, né? Paquistão, alguns países aqui. Ela está localizada, então, abaixo da Cordilheira do Himalaia, ao norte do Oceano Índico, ao sul. Perdão, ao norte do Himalaia e ao sul do Oceano Índico, aqui, ó. Tá? Tem cerca de 1,3 bilhão de habitantes, ou seja, uma região pequena, mas com muita, muita população, tá? Em breve, essa região vai se tornar
a região mais populosa do mundo, né? Principalmente a Índia aqui, ó, muito populosa. Logo vai ser o país mais populoso do mundo. Então, e um país pequeno, né? Então, o crescimento vegetativo é muito acelerado. Também chama atenção por causa da desigual distribuição de renda no país. O que significa isso? Que existe uma população muito rica, muito milionária, e ao mesmo tempo existe muita população miserável. Isso é a desigualdade social que a gente fala, a má distribuição de renda dentro do país. Enquanto alguns ficam com muito, a maioria da população fica com nada praticamente. Tem ali uma pobreza dentro da Índia muito extrema. Tá? Tem aí, então, a Cordilheira do Himalaia, que fica bem aqui no norte, conhecida como Teto do Mundo, porque nela se erguem as montanhas mais altas do planeta. Então, não tem nenhuma elevação mais alta do que a Cordilheira do Himalaia. Tem também os rios Indo e Ganges, que a gente viu lá também em outras aulas, que é muito importante para a região, para o desenvolvimento da região. E o Ganges até é sagrado, né, na região hindu, que é uma das principais religiões ali do sul da Ásia, da Índia. Agora a gente vai ver um pouquinho do Sudeste Asiático, que é essa questão aqui, esse lugar mais cheio de ilhas, ali perto da Oceania que a gente viu no mapa, certo? Ele está localizado, então, entre a Cordilheira do Himalaia, que está ao norte também, e o Oceano Índico. Então, ele está bem ali do lado da Índia, que a gente acabou de falar, no Oceano Índico. E do outro lado, né, no leste, fica o Oceano Pacífico. Vou botar aqui, ó. Então, aqui é o Índico, que está a Índia aqui do lado, que a gente viu, né, a Cordilheira aqui para cima, e também banhado pelo Oceano Pacífico aqui ao leste. O Sudeste Asiático concentra 400 milhões de pessoas, também é bem povoado pelo pequeno espaço, né? Porém 70% dessa população ainda vive em zona rural. Tá? Então a maioria da população aí no Sudeste Asiático vive na zona rural. Diferentemente do Brasil, por exemplo, 85% das pessoas vivem nas cidades, só 15% vivem em área rural. Então, é algo interessante e diferente para a nossa atualidade, certo? E integrantes ali, tem vários países, crescimento acelerado nas áreas urbanas dos países. Então, assim, como a maioria da população está na zona rural, as cidades estão começando a se desenvolver agora. E com o desenvolvimento das cidades, da urbanização, as pessoas estão indo aos montes para as cidades. Então, as cidades estão crescendo rapidamente, de uma maneira que os governos, né, não conseguem controlar. E aí vai faltar uma estrutura boa dentro das cidades. Porque quando cresce muito rápido, não dá tempo de planejar uma estrutura, né, na urbanização. Então, acarreta problema comum como deficiência de moradias, né, acarretando até em favelas, constrói-se casas mal planejadas, em lugares até que não se deveria se construir, né, falta serviços de saúde e saneamento básico. Né? Então, as cidades não comportam tantas pessoas, acaba faltando hospitais, né, médico para todos, medicamentos, e também saneamento básico, né, gente, que é uma água limpa para se tomar banho, para se beber, para se cozinhar, uma água que sai pela sua torneira, um esgoto, né? Então, isso acaba faltando para a maioria da população, que a urbanização cresce desenfreadamente. Isso acontece no Brasil também, aconteceu aqui, está acontecendo ainda, certo? Tanto que menos de 50% da população brasileira tem acesso a saneamento básico. Vocês já imaginaram que metade do Brasil não tem acesso à água encanada, não tem acesso a um banheiro digno? Vocês já pararam para pensar? Pois é, o Brasil ainda precisa desenvolver bastante. Vamos lá.
Extremo Oriente. Então, é aquela parte mais leste, né? Abaixo da Rússia, acima da Índia, banhada pelo Pacífico. Aqui está o Japão, a China, um dos principais países, então, da Ásia, em termos de desenvolvimento de tecnologia. Bom, a China tem o segundo maior PIB do mundo, ou seja, o maior lucro, maior dinheiro que gira dentro dos países. É isso que é o PIB, é o lucro total de todo o dinheiro girado durante o ano inteiro. Então, é o segundo maior PIB do mundo. Então, é o segundo país que mais gera dinheiro no mundo, lucro, né? Isso é economia avançada. O primeiro é os Estados Unidos e a China já está em segundo lugar no seu PIB, certo? É o país, a China é o país mais populoso do mundo, tá? Então, com cerca de 1,5 bilhão de habitantes só aqui nessa regiãozinha, né? Então, a China hoje é o primeiro país mais populoso do mundo e a China é o segundo. A Índia, que a China é o primeiro, a Índia é o segundo maior quantidade populacional. Outro traço marcante na região é a economia do Japão, tá? Então, além da China, super desenvolvido, o Japão também, Coreia do Sul também está sendo muito industrializada, tá? E está forte aí no mercado mundial. O Japão pertence ao G7, que é o grupo dos 7 países mais industrializados do mundo. A China tem, como eu disse para vocês, o segundo maior PIB do mundo e a Coreia do Sul é a quarta economia do continente. A Coreia do Sul, do continente asiático inteiro, é a quarta economia. Então, ela está muito para frente, muito desenvolvida, certo? Ela fica atrás somente da China, do Japão e da Índia. Outro país dessa região é a Coreia do Norte, que ocupa metade ali da Península da Coreia. Então, existem duas Coreias, né? Coreia do Norte e do Sul. A Sul bem desenvolvida, a do Norte, porém, ela se diz socialista, né? Ela se descreve como um Estado socialista, autossuficiente. Então, ela não insere nesse mundo globalizado, ela é separada de todo esse processo de capitalismo, de globalização, e vive isoladamente. São autossuficientes, não faz comércio, contato com o resto do mundo, são realmente isolados, tá? É até difícil a gente saber exatamente como é a política lá dentro, o progresso lá dentro, a tecnologia, porque a gente não tem acesso, a gente quase não sabe o que acontece ali dentro, eles são meio que fechados mesmo, tá? No entanto, alguns analistas, alguns estudos que tentam fazer sobre o país acreditam que o governo, né, classificam o governo do país como um regime autoritário. E lá é assim, o governo que é agora, né, o Kim, ele vai ficar no poder até quando ele quiser e vai passar o poder para o filho dele. Então não tem essa democracia, votação, presidente. São governos autoritários que vão ficar no poder até quando quiserem e passar para o próximo, né, para o herdeiro. E existem especulações, dizem até que as pessoas têm que fazer certos tipos de cultos ali, adoração ao líder, né, o que agora é o Kim II, tá? Kim II Sung. Sung é a dinastia deles ali. E é para a família. Então a gente vai falar sobre essas regiões depois mais detalhadamente, tá? E aspectos naturais ali, né, nessa região, tem vários estilos diferentes, tanto de desertos, vulcões, né? Tem uma bem variado ali os aspectos naturais. Essa região da Ásia, que está em rosa mais escuro aqui, tá vendo? Aqui, gente, esse círculo que se faz essa linha rosa, a gente chama de Círculo do Fogo do Pacífico. Tá vendo que faz um contorno e deixa o Oceano Pacífico no meio? Então, círculo ou anel de fogo do Pacífico. O que significa isso? É a região
onde se encontram os vulcões ativos no mundo. Tá? Aqui, ó, na América, que é Brasil. Aqui onde fica Chile, Equador, né, Bolívia, essa região tem ainda vários vulcões ativos. Aqui na América Central, Norte, aqui chegando na Ásia. Toda essa região, esses pontinhos vermelhos, são vulcões ativos, tá? E aqui fica o Japão, tá? Então, o Japão está em cima, né, de divisas de placas tectônicas, então acaba tendo ali muitos terremotos e erupção vulcânica, tá? Então, tem, principalmente aqui na região do Japão, eles sofrem muito com terremotos e vulcões, tá? Então, o Japão tem vários vulcões ainda ativos e constante asvalo sísmico, que são os terremotos, tá? O que levou o país a desenvolver técnicas de engenharia para absorver o impacto dos tremores, a fim de preservar as estruturas das grandes construções. Então, eles fazem na base colunas embaixo de grandes prédios, né, ficam os prédios em cima de grandes colunas, e tem molas dentro dessas colunas, gigantescas, né? E essas molas, de repente, quando tiver um terremoto, um tremor, elas sustentam o prédio para não cair. Né? Então, olha a tecnologia desenvolvida aí por causa dos tremores que existem no Japão. Constroem grandes prédios em cima de um fundamento à base de molas. Então, treme, mas a mola sustenta, né, equilibra e não deixa o prédio cair. Então, são grandes tecnologias aí sendo desenvolvidas de acordo com os aspectos naturais da região. E é isso, gente. Aí vai ter as atividades. Estou tentando reduzir ao máximo a quantidade de atividades para facilitar para vocês, porque eu sei que não é fácil, muita atividade, muito conteúdo, muita aula. Fazer tudo em casa parece que fica mais do que na escola, né? Então, estou sempre tentando separar aí algumas questões mais importantes ou que fica fácil para vocês fazerem, tá? Então, vocês vão fazer a atividade desse capítulo, tá lá na página 156. Vão fazer só a atividade 1, a 5 e a 6. Acredito que tá bem fácil, não vai ter nem dúvidas aí, porque tá uma atividade bem tranquila, certo? Então, se quiserem anotar depois, página 156, né? Questão 1, 5 e 6 somente, tá bom? Vocês querem fazer algum comentário? Não. Tudo certo, Lucas e Pedro? Uhum. Tudo certo, tia. Então, beleza. Então, façam atividades, entreguem. As atividades valem nota, né? Eu vou somar a nota da atividade com a nota da prova, vou dividir. Então, se não tem atividade, vai ficar com vermelho. E mesmo se tirar 10 na prova, vou dividir por 2, vai ficar com 5. Né? Então, entreguem as atividades. Vocês entregaram, mas tentem entregar todas. Pedro, posso te pedir um favor? Pode. Quando você for enviar a atividade no e-mail, tem como você enviar história e geografia separado, se não for muito complicado para você? Tem sim. Aí, sabe quando você vai enviar, que você coloca para quem que você envia? Você coloca o e-mail, né, alunos base. Embaixo tem escrito assim, assunto. Tem como você escrever história e geografia? Sim. Naquela parte onde está escrito assunto? Porque Sim. assim, lá no e-mail que a gente abre para ver as atividades, quando não está escrito assunto, a gente tem que entrar para ver que atividade que tem lá, e às vezes não é a minha, e mesmo assim eu tenho que ficar procurando. Demora, dificulta um pouquinho. Se você puder ajudar, Lucas, também, é que o Lucas está levando na escola, né, Lucas? Uhum. Mas coloca lá no assunto História e Geografia e manda História e Geografia para mim, pode ser? Pode ser. Se ficar muito difícil, não tem problema, mas se der certo, ajuda bastante, tá? Tá bom. Então é isso, gente. Querem falar mais alguma coisinha? Não? Certeza? Vocês estão bem? Tá tudo bem?
Sim. Tá? Vou parar de gravar aqui pra gente conversar um pouco.